Alô, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esses três sempre juntos, porque depende do horário em que você vai assistir essa nossa entrevista. Então, estamos aqui de novo. Eu sou a Silvia Beatrix, no canal da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos. Bom dia, Marta. Vamos cenar aqui. E daqui a pouquinho tá entrando a Vanessa, que eu não vou nem comentar como é que foi essa conversa. Não, aliás, claro que eu vou comentar como foi essa conversa. Eu falando não vou comentar, claro que eu vou comentar. Porque eu até anotei. Eu fui com ela da casa dela para a cidade. Da cidade a gente passou na feira orgânica. Da feira orgânica, ó ela aqui que ela chegou. E foi um barato, porque a gente foi fazendo compras juntas. Aqui, Vanessa. Sacudi tudo aqui. Ó, Fernando de Noronha tá marcando presença aqui com você, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Sil. Eu estava aqui falando que essa nossa conversa, ela foi da casa para a cidade, da cidade a gente foi para a feira orgânica, da feira orgânica nós fomos para o varejão japonês, daí a gente foi para o mercado e depois a Vanessa voltou para a casa dela. Tudo isso aconteceu, ela em Botucatu e eu em São Paulo. Mas eu falei para você, né? Parecia que você estava sentada do meu lado. A gente se emocionou, a gente deu risada, a gente até chorou. E hoje, bom, todas as vezes e todas as pessoas com as quais eu converso são realmente muito significativas para mim. Principalmente aquelas, claro, que eu já conheço. A Vanessa é uma pessoa que eu tive a oportunidade de compartilhar com ela a formação dela enquanto eu era estagiária do grupo 16 que a ELEB nos ofertou. Foi um presente, foi mais um encontro. Queria só deixar registrado que acho que isso é uma das grandes belezas da formação, em especial da formação em aconselhamento biográfico, porque quando você passa por esse processo, as pessoas não passam por você, elas ficam, porque o processo de compartilhamento das histórias é realmente muito salutar. Então, Vanessa, foi uma maravilha ter te encontrado lá e permanecer caminhando com você, mesmo que seja você lá em Botucatu e eu aqui em São Paulo. Com certeza, Sil. Na hora que eu entrei naquele quarto, assim, inesperadamente, né? Falei, eu quero compartilhar quarto com alguém. Não tenho ideia de quem. Vi você, falei, nossa, isso vai render. É aqui. Bom, então hoje nós vamos acompanhar a história desta menina que sai lá da vila Nhocunyé, da zona leste aqui da cidade de São Paulo. E hoje é essa mulher médica, aconselhadora biográfica, lá direto de Botucatu, que é de onde ela está falando. Então, vamos lá. Vamos tudo começou, uma menina pequena aqui em São Paulo. Eu venho de uma família muito simples, né? E a Zona Leste, né? Quem conhece a Zona Leste sabe que quem é da Zona Leste tem um amor pela Zona Leste, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor, né? Dessas, assim. Meu cunhado também faz parte. Isso, então assim, eu saí muito cedo de São Paulo, né? Saí com 2 anos e meio de São Paulo. Assim que minha irmã nasceu, né? Eu tinha 2 anos e meio quando ela nasceu, meus pais resolveram mudar para o interior. Meu pai tinha terminado de fazer uma graduação, né? Meu pai fez letras, era professor, enquanto era professor fez direito, e ele nunca quis exercer, recebeu uma proposta de trabalho no interior para ser vendedor. E aí a gente já saiu de São Paulo. A família toda ficou, continuei indo para São Paulo a minha vida inteira, minha infância inteira. Mas aí a gente foi para o interior, moramos em São Carlos, depois Ribeirão Preto, que é onde meus pais moram até hoje. E lá é uma delícia, né? Calorão. Eu não conheço Ribeirão Preto, conheço a fama do calor, que é uma coisa que eu adoro. Então, assim, eu achei muito bacana, porque
vocês vão ouvir ao longo da história da Vanessa, mas ela tem uma semente que mistura letras, né? Ela fez a faculdade de letras, a parte artística que vem da mãe, um avô que trabalhava no hospital aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, né? Assim, tudo isso vai se mesclando e vai trazendo a pessoa, vai formando. Então, para a primeira cidade que vocês foram lá, como que... Para São Carlos. Ah, São Carlos foi um momento difícil. Eu não lembro muito, né? Mas eu lembro muito que a gente morava num bairro de pessoas muito ricas. Só que numa casa muito, muito, muito simples. E isso fez ficar muito doloroso morar lá. Porque a gente era muito mal visto pelos colegas, pela vizinhança, né? As crianças só podiam vir brincar com a gente se fosse escondido. A gente tinha que fingir que não conhecia as crianças, que elas nunca tinham brincado com a gente quando a gente encontrava em outro lugar. Então a gente ficou pouco tempo lá. Aí, depois de 2 anos morando lá, a gente resolveu. Meu pai foi transferido, né? Porque ele viajava muito, e aí minha mãe escolheu Ribeirão para morar. E aí ele parou de ser vendedor e abriu uma loja de tinta. E aí foi legal. Aí foi só alegria. Foi, porque aí eu acho que meu avô, pai da minha mãe, acabou vindo para Ribeirão, que meus pais foram os primeiros, né, a sair de São Paulo, assim, da família toda, né? Eles foram bem inovadores, assim. E aí começou a vir mais família para Ribeirão, a gente começou a ter um vínculo, um grupo familiar maior, né? Aí meu avô veio, logo depois minha tia veio com meus primos. E aí começou a ficar melhor, meus pais começaram a trabalhar bastante, minha mãe que até então tinha ficado em casa com a gente, aí ela começou a ajudar meu pai na loja, e aí a gente se esbaldou de brincar. Porque a gente morou numa Coab enorme, assim, cheia de casas e pessoas maravilhosas. Então a gente, e pai e mãe trabalhando o tempo todo, né? Tanto os pais quanto os pais dos vizinhos também. Então a rua era a nossa casa. E aí a gente brincou muito, se esbaldou. Eu achei legal que eu não tinha lembrado disso, que o lugar que eu morava chama Jardim Independência. Jardim E era essa sensação, sabe, de que a gente estava lá, assim, independente, brincando livremente, era muito bom. Bom, Mas essa independência, desculpa, essa independência, assim, de uma certa forma, deve vir, porque a Vanessa conta para mim aqui que ela acampa desde 15 anos de idade. 15 dias. 15 dias, isso, desculpa. 15 dias, assim, com 15 dias ela já acampava. Então, pensa uma família, e isso eu sei, porque eu conheço, eu sei que isso permeia a família dela até hoje, a família que ela formou. Encontro num descampadinho lá, tá todo mundo lá com a sua mochilinha. O Fusca azul do meu pai, né, quando a gente era pequena, colocava as malas dentro, as crianças no porta-malas, né, do Fusca, que era abertinho, né, parecia um bercinho, né, o porta-malas do Fusca. E era lá que a gente ia. Eu nasci em junho, né, dia 15 de junho, e meus pais, como eram professores, entraram de férias dia 1º de julho, dia 1º de julho a gente estava acampando já. Então, realmente, essa vida meio livre, assim, meio... eu acho que fluida, né? Vai pra cá, não tem muito problema, sempre foi a vida da minha família, né? Muito gostoso, assim, crescer nesse ambiente. E quando que você começou a tocar piano? Quando eu era pequena, morando nesse bairro mesmo, né? A pessoa que morava na frente da minha casa era uma professora de piano. Eu adorava ficar na rua ouvindo ela tocar. E aí eu comecei a pedir para minha mãe, né, que eu queria tocar piano e comecei. E aí o piano foi, acho que, um dos meus grandes companheiros ao longo da vida, até hoje, né? Acho que foi um encontro maravilhoso, né? Assim, ter permanecido no piano esses anos todos, né? Foi muito importante para mim. Eu acho que foi talvez a primeira expressão artística fora do que minha mãe já trazia como professora de artes, né? Mas que ela abandonou o trabalho logo que eu nasci. Então, eu acho Divisão, né? Entre ser piano, isso. Quando você está bem na divisão do setênio, no final do setênio, aos 6, início dos 7 anos, é quando você começa a estudar música. isso mesmo, eu tinha 6 anos, E foi dar aula também, tá? Logo depois. Depois ela foi lá. E olha, pensa, que ser freira.
Nossa, é verdade. É uma loucura isso. Eu estudei no colégio de freiras, né? Assim, quando eu vim para Ribeirão, a vida do meu pai, dos meus pais já estava melhor, né? E aí, eu fui matriculada no colégio de freiras em Ribeirão, chamado Santa Úrsula. Existe até hoje, embora totalmente diferente de antes. E era um colégio lindo, aquele quarteirão inteiro, aqueles pisos de madeira, aquelas torres, né? A capela era maravilhosa. E meus pais, que são ateus, né? Eu nunca tinha assim, tido uma educação religiosa, mas eles achavam que a criança precisaria ter essa oportunidade. Me colocaram nessa escola mesmo, não praticando nenhum tipo de religião, né? E aí eu adorava, né? Aquele ambiente. Aí com 9 anos eu quis ser freira. Passei um tempo lá com as madres. Mas a ideia foi embora rapidinho. Foi, do jeito que veio, foi. E como que vai caminhando, como que vai se desenvolvendo? Porque a menina era sapeca, viu? Nossa, fogo no boné do guarda, a expressão que minha avó usava. A Vanessa era fogo no boné do guarda. Como que vai se desenrolando isso até você encontrar a medicina? E acho uma coisa que, por incrível que pareça, eu só fiquei sabendo, ou eu me dei conta, foi na entrevista, que ela é médica, mas ela não é médica antroposófica, ela não é médica com a formação ampliada pela visão da antroposofia. Acho bacana pontuar isso, porque geralmente, quando a gente conversa com um médico aqui no canal, ele tem a formação, e a Vanessa é uma jabuticaba nesse sentido. Ah, Silvia, na verdade, a escolha pela medicina foi uma coisa, sabe aquelas escolhas que a gente não tem consciência no momento que escolhe? Você só vai perceber depois, assim, por que que você escolheu aquilo? Eu acho que foi mais ou menos assim. Quando eu escolhi medicina porque eu era boa aluna, eu fiquei em dúvida entre música e medicina, e achei que meu pai falava muito, né? Talvez até pelo pai dele ter trabalhado no Hospital das Clínicas. Meu pai talvez quisesse ter feito medicina, mas não tinha condições na época que ele era pequeno, né? Jovem, de fazer uma faculdade integral. E quando eu prestei vestibular, eu falei, vou prestar música e medicina, né? E a medicina, quando eu passei na medicina, inicialmente eu não achei muito legal, assim, o lugar que eu passei aqui em Botucatu, né? Eu queria fazer Unicamp, porque eu queria fazer música e medicina junto, né? Como uma boa geminiana, você nunca larga nada, né? Você vai segurando tudo que chega. Eu não queria largar a música, eu queria fazer na Unicamp, não passei lá, fiquei triste. Mas depois, quando eu vim para Botucatu, assim, o clima da universidade, essa universidade do interior, esse clima acolhedor, os veteranos, até os trotes daquela época, sabe? Que eram muito mais de integração do que de sofrimento, digamos assim, me, assim, deslumbraram. Aí eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou fazer minha vida. Naquele dia, eu tive, da matrícula, eu tive a sensação muito clara para mim que Botucatu era o meu lugar. E aqui fiquei. Aqui fiz minha formação, né? Depois aqui me casei, aqui tive meus 3 filhos, aqui moro até hoje. É, desculpa, eu anotei uma frase da Vanessa que ela trouxe que ela sempre foi a pessoa que os outros procuravam quando tinham problemas. Então, as amigas iam conversar sobre namoros desfeitos ou problema com os pais, alguma coisa do tipo, e conversavam com ela. E que algo, porque lembra, ela falou do Jardim Independência, acampa desde os 15 dias, né? Nasceu, já estava acampando, e ela traz que para ela cuidar sempre teve uma relação com autonomia e liberdade. Como que essa autonomia e essa liberdade vai sendo desvendada, eu acho, ou reconhecida a partir da medicina e da formação da sua família e tudo mais? Acho que isso é bem legal, viu, Silvia? Eu também fui percebendo isso, né, quando eu fui te falando. Eu acho que esse cuidar, né, esse cuidar ele tem muitas facetas, né? Eu acho que cada um coloca no cuidar um pouco de si, né? E não tinha, dentro da minha formação, como eu cresci, não tinha como imaginar um cuidar, né, que fosse assim
tão fofinho, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Fofinha, tal. Então, assim, esse cuidar para mim é muito de libertar mesmo, sabe? De buscar um caminho que você consiga andar com as próprias pernas, né? Se encontrar. E eu acho que isso sempre foi assim com as minhas amigas, quando eu tinha 10, 12 anos, né? O meu avô, ele faleceu quando eu tinha 13 anos. Eu acho que foi uma coisa importante para eu escolher medicina também. Ele faleceu e a gente acompanhou muito de perto o tratamento dele. Ele ficou durante 3 anos com câncer e faleceu quando eu tinha 12 para 13 anos. E aí eu acho que o cuidado também que o meu avô teve, como ele tinha, né, força e autonomia mesmo para cuidar da sua própria doença, fazer as escolhas mesmo nos momentos difíceis, né? Eu acho que isso foi se caracterizando escolha da medicina. Eu digo para você, assim como quase todo mundo, né, que acabou procurando áreas alternativas, né, integrativas, que o curso não me agradou no começo. No começo, o curso foi, assim, para mim, um susto, né? Não via pessoas, né? Para mim, medicina tinha a ver com gente, né? E, de repente, você entra num curso super básico, não via pessoas, então não fazia muito sentido para mim. E depois de querer largar a faculdade várias vezes, né? Eu encontrei, acho que no movimento estudantil, eu acho que é essa força que traz de novo, né, essa autonomia, que traz de novo essa questão da saúde coletiva, que para mim passou a ser muito importante, trabalho com isso até hoje, né, saúde pública, o Sistema Único de Saúde. E essa visão de que medicina é gente, né? E que por ser gente, tem que esse encontro com as pessoas, com a história de vida das pessoas, precisa, não faz sentido, né? Não fazia sentido para mim o poder do tratamento está na mão dos médicos, receitando os remédios que você precisa para o seu corpo se reestruturar, né? Eu acho que sempre, para mim, sempre pareceu ser uma coisa muito combinada, né? É quase que um acordo de cavalheiros, né? Que o profissional de saúde faz com o paciente e a gente tenta buscar juntos melhores caminhos, né? Não tem como, eu não conheço da vida das pessoas como elas conhecem das suas próprias vidas, né? Não tem como eu ditar um caminho. Uhum. Acho que é muito mais ajudar a conhecer, a se conhecer e achar o seu próprio caminho, né? E isso, de alguma forma, não sei quem que vê, em que ordem, algo que eu não conhecia, que é a medicina narrativa. Isso, assim, dentro logo depois que eu me formei, eu fui me especializar em nefrologia, que eu acho que é uma área também muito interessante, porque é uma área que a gente lida praticamente só com doenças crônicas. E pacientes que, eu costumo falar para os pacientes que a gente casa, né? A gente casa no primeiro encontro, né? Sem saber, sem poder namorar, né? Sem poder namorar e ver se é isso mesmo que você quer, né? Você casa no primeiro encontro e vai levar esse casamento para o resto da vida, né? Seja no tratamento conservador, quando precisa de diálise, transplante. Então, a história de vida das pessoas ficou muito forte para mim. E depois eu encontrei isso que você falou, desse nome esquisito aí, medicina baseada em narrativa, né? Que fala, é uma medicina desenvolvida, né, já há mais de 2 décadas. E aí eu fui convidada a ser professora de uma disciplina aqui da faculdade com esse tema. E aí eu acho que juntou, sabe? Juntou o quanto que eu achava importante a história de vida das pessoas para o entendimento do adoecimento, de como lidar com a doença, com a possibilidade de ouvir mais e falar menos. Uhum. Então, a medicina narrativa, ela traz isso, né? O paciente vai narrar a sua história de vida e a sua história de adoecimento. E a gente, como profissional, vai ouvir, né? E eu acho que isso foi muito legal, porque eu sempre falei muito, né? Sempre ocupei muito espaço na minha vida. E eu acho que foi também um convite para eu ocupar menos espaço, né? Ouvir mais e poder ajudar de outras formas. Mas agora me veio uma ideia por conta do que a gente conversou, né? Agora que a Vanessa está falando que ela ocupa muitos espaços, o maridão, o que o Shoyo fala, que é onde ela entra é para ser presidente. Ela é uma pessoa absolutamente comprometida e muito, ela se envolve e se compromete com aquilo que ela abraça. Então, eu vou me permitir voltar um pouquinho para trás, porque a questão do envolvimento com o movimento estudantil não foi só um aspecto de se envolver, ela atuou diretamente em ações ou em movimentos relacionados a mudanças
relacionadas a como a faculdade de medicina, como o ensino da medicina é colocado. Ela trouxe que é uma questão de inclusão de aspectos mais humanos na medicina, e na época ela ficou envolvida do segundo ao quinto ano, certo? E na Sim. época ela disse que ela trouxe, né, que esse período foi muito, foi aqui que você encontra a humanidade e o sentido da medicina. Então, eu achei bem interessante, Ivan. Naquela época você precisava falar bastante, né? É, Precisava tá. mesmo. Precisava ocupar esses espaços, né? Visitou 86 escolas, conheceu tudo o que tinha aqui para poder ajudar a transformar. Então, tem um sentido essa fluidez aí geminiana, né? Eu acho que tem mesmo, né? Tem, tudo na nossa vida faz muito sentido, né? Eu precisei estar em muitos espaços para me abrir, assim, para encontrar outras formas, né? Eu precisava muito encontrar outras formas, né? Não conseguia me identificar com aquilo que já estava lá. E para mim, assim, eu tenho uma característica que é boa ou ruim, dependendo do aspecto que a gente vê, né? Que eu não consigo fazer só para mim, né? Eu não consigo fazer alguma coisa e mudar o jeito que eu estudo, né? Eu sou assim, eu vou me envolvendo e aí eu vou querendo discutir o ensino médico no Brasil, e aí eu ocupei alguns espaços muito assim nacionais, né, no movimento estudantil, na área de educação médica especialmente. E isso me ajudou muito, não só a ver outras realidades, né, a me ver melhor também. E eu acho que contribui, que a gente, né, o grupo que ocupava esses espaços naquela época, né, a gente contribuiu muito para um olhar assim que estava já necessário, mais humano, com mais vínculo e mais afetividade, né, dentro da formação médica para os alunos, que é até hoje, né? E dentro da assistência mesmo, né? O cuidado ao paciente e a formação precisavam conversar um pouco mais com o ser humano, né? E eu acho que aí a antroposofia entra como uma luva, né? Porque ela amplia muito o olhar que a gente tem sobre o ser humano mesmo, né? Então, aqui, antes da gente entrar na antroposofia, que é agora que chega a parte do aconselhamento biográfico, vou dar só uma olhadinha aqui, Vanessa, você está recebendo, não sei se você está acompanhando, mas tem várias mensagens e tem uma aqui, a Elisa Pina. Prof, grava para a gente ver depois. Ah, Elisa, Elisa, fica sossegada que isso aqui fica gravado, você vai poder ver a prof depois. Tá, a Odília aqui. Bom, o grupo 16 está aqui, né? Dando beijos, abraços. A Tânia Matos está aqui. Ela gostou do fogo no bodeia do guarda e gostou da frase autonomia e liberdade no cuidar. Realmente é algo que eu achei muito marcante. E ai, não saúde. parece ao vivo o negócio. E a Relaufer, não tem como. A Vanessa estava com receio, e se toca o telefone? Se toca o telefone, cai a conexão aqui e a gente retoma. Tudo bem, tudo bem. E a Relaufer coloca: que sorte ter essa amiga na minha vida. Rê, eu tenho que dizer para você que a sorte é nossa, porque realmente ter a Vanessa na vida é um presente. Bom, É a Rê, minha irmã. A Rê, irmã, não é irmã assim, lógica. É irmã de coração mesmo. Que nem bom, e vocês. olha, o que você tem de irmã de coração é porque o seu coração é muito grande e generoso mesmo. Então, a gente está bem acolhido. É na faculdade, então, que ela conhece o Shoyo, passa um tempo, moram juntos, casam, e agora que vem a família e que entra a antroposofia. Como que é esse casamento? Marido, filhos, medicina, e vem a Eu acho legal pedagogia. que Oi? eu estava conversando com a Nina, né? A Nina, que estava aqui na semana passada, né? Ela acabou vindo para Botucatu e a gente se conheceu. E eu achei interessante, assim, porque às vezes as pessoas acham que por você estar em Botucatu, você sempre esteve ligado com a antroposofia. E não é isso. A cidade de Botucatu, eu passei quase 10, 15 anos aqui em Botucatu sem nem ouvir falar da Demétria, nem antroposofia, né? Quando eu tive meu primeiro filho, o Ian, né, que eu acho que foi a pessoa que movimentou muito a minha vida nesse sentido da antroposofia, né? Ele nasceu, eu tinha 25 anos, e quando ele foi para a escola,
escola, a gente realmente escolheu adquirir coisa diferente. Ele é uma pessoa muito diferente, né, para quem conhece, e ele precisava de alguma coisa muito diferente. E a gente buscou sem saber muito o que estava buscando, ouvindo falar que tinha uma escola meio maluquinha aqui na cidade, e lá a gente foi fazer uma entrevista e colocou eu lá. E a partir do envolvimento na escola, lá que eu encontrei a Renê e as minhas grandes amigas, né, Jacira, Analisa, Bió, pessoas maravilhosas, assim, que fazem parte da minha vida até hoje. Lá a gente começou a se envolver com a escola, da mesma forma, né, como eu me envolvia em quase tudo que eu fazia, né, envolver com a escola, conselho de pais, e acabei entrando para a direção da escola. Fiquei na direção da escola uns 4 anos, da escola Etiara, né, que é uma escola muito conhecida, né, dentro desse movimento da pedagogia Waldorf aqui no Brasil. E nesse movimento de entrar para a gestão da escola, querer fazer diferente, sabe, querer ocupar um espaço, sim, mas com outra qualidade. Eu fui estudando mais, né, querendo saber mais sobre antroposofia, querendo saber mais sobre a gestão no âmbito da antroposofia, e entrei por um lado nada a ver com a medicina, né? Entrei pelo lado da escola, da gestão, administração, conheci um pessoal da Digo, me maravilhei assim com essas coisas todas que a gestão antroposófica traz, e o Bernardo Alsberg, que já não está entre nós, né? Naquela época que eu estava na direção da escola, fez um trabalho de plano diretor da escola, a gente chamou, que era revisitar a escola e programar a escola, ver os sonhos da escola para os próximos anos. E lá ele me apresentou a biografia. A gente trabalhou junto à biografia da instituição, né? Junto com os professores, pais da escola. E depois, nos encontros que a gente fazia na casa dele para preparar o encontro na escola, né? Ele falou, olha, você é médica, você devia conhecer o aconselhamento biográfico. E aí eu que nunca tinha tido vontade até então de fazer medicina antroposófica, porque tinha muita necessidade de trabalhar algo mais voltado para o humano, assim, não que a medicina antroposófica, pelo amor de Deus, não seja humana, mas eu não queria mexer com remédio. Eu já mexo muito com remédio. Eu falei, eu preciso achar outro caminho para mim, né? E aí entrou o aconselhamento biográfico, apresentado pelo Bernard, que hoje é uma pessoa maravilhosa, pena que não está mais aqui entre a gente, mas que ajudou muito a minha vida, né? Agradeço muito ter encontrado ele. E aí eu falei, não, agora vamos juntar. Vamos juntar a medicina, a saúde, a educação, juntar tudo no mesmo balaio, e eu acho que o aconselhamento biográfico vai fazer essa mescla. Bom, como vocês viram, eu acabei de chutar tudo, tremeu tudo aqui. Olha que costura, né? Não, sacode tudo aqui. O que me toca muito, Vanessa, é essa mescla hoje, que falam tanto de ciência, né? A ciência, mas é como o processo para a gente poder olhar o outro de uma forma integral, eu preciso ampliar a minha visão, não é só um aspecto. A Vanessa, ela trouxe uma frase para mim muito significativa no período da pandemia, quando ela fala, Silvia, saúde não é só o álcool gel. E acredito que a questão das narrativas, quando você escuta a história daquela pessoa, né, que, como você falou, é um casamento, e os teus pacientes, você falou que estão sempre acima de tudo, que são as pessoas mais importantes para você, é a possibilidade disso, de olhar que medicina, ou seja, qual for o ramo de atuação de um indivíduo na vida, existem outros olhares. E a gente precisa trazer esse olhar para o indivíduo, para o humano, para a digital, né? Individual daquele ser, para poder compreender ou oferecer mais coisa, né? E como que está essa costura hoje? E hoje, assim, eu sou muito novinha no aconselhamento biográfico, né? Eu recebi meu diploma agora, né? No meio da pandemia. Então, assim, a minha prática com aconselhamento biográfico é muito pequena, é uma prática ainda curiosa, né? Tentando achar o seu lugar. Mas eu acho que não tem como fugir, né, do que é a minha vida no dia a dia, né? Eu trabalho 48 horas no SUS, eu sou uma pessoa que trabalha no Sistema Único de Saúde e defendo o Sistema Único de Saúde, então não tem como. E eu sou professora de uma universidade, né, da Faculdade de Medicina de Botucatu.
Então também não tem como desvincular essas coisas, né? Eu acho que a educação pública e a saúde pública estão muito fortes na minha vida. Eu acho que trazer a antroposofia para esses espaços e trazer a arte para esses espaços, eu acho que é fundamental para trabalhar um pouco mais do sentir, né? Eu fiz terapia artística com a Beth, uma pessoa incrível que eu tive de presente também na minha vida, e eu acho que ter vivenciado a arte, seja com piano, seja na escrita, na música, seja nas artes plásticas, na aquarela especialmente, né? Me fez saber muito mais de mim e me curou de muitas coisas, né? Então não tem como não ver, não colocar para os outros aquilo que eu vivenciei que foi bom para mim, né? Então essa parte de trazer para os alunos, né, os contos de fadas, a construção dos contos, trazer a escrita, trazer os desenhos de formas para os momentos de mais angústia, de mais perda de foco, né? Trazer a pintura, eu adoro fazer concurso de artes na faculdade, né? E valorizar essa expressão artística dos alunos e fazer isso também como médica junto com os meus pacientes, eu acho que é fundamental, né? E como o aconselhamento biográfico vai se mesclar com isso, ainda estou descobrindo. Eu imagino que seja em grupo, porque isso que a Nina trouxe semana passada e que eu vivo também muito forte na minha alma, assim, é que o grupo é muito potente, né? E que trabalhar em grupo eu acho que é uma coisa que a gente precisa e o mundo precisa, né? Trabalhar em grupo, acho que a gente atinge outras hierarquias, né? Eu acho que a gente ganha as bênçãos, né? De outras hierarquias na hora que a gente está no coletivo. Então, no coletivo das pessoas, da instituição, e eu acho que eu preciso buscar esse caminho. A Beth, que é a dona da clínica, né? Onde eu trabalho hoje, aqui em Botucatu, ela é terapeuta artística, uma pessoa maravilhosa, iluminadíssima. Então a gente tem muitos planos de construir alguma coisa junto, né? Juntando o processo artístico com o processo do aconselhamento biográfico. Então talvez vá por esse caminho É. também. A Maísa, não sei se você conhece, a Maísa é lá de Curitiba e escreveu: Me veio uma frase do Steiner, o professor Curo, médico educa. A menina é você, tem a chance de estar nestes dois caminhos. Né? Ah, essa frase faz muito sentido para mim, né? A saúde educa, porque conviver com o adoecimento é algo que exige muita disciplina, educação, doação e transforma a vida dos pacientes, né? Transforma a nossa vida, né? Na hora que a gente adoece, a gente precisa desenvolver novas formas de lidar com a nossa vida, com o que está ao nosso redor, com as limitações que às vezes o adoecimento traz. Eu acho que ajudar os pacientes a olhar para a doença como uma forma de educação, né, ou para a saúde, né, para esse adoecimento como uma forma de educação e de desenvolvimento, eu acho que é o papel de todo profissional de saúde. Eu acho que a hora que eu tive a felicidade, né, de ter a oportunidade da formação no aconselhamento biográfico junto, eu me sinto com essa responsabilidade de trazer um pouco disso para os pacientes que eu cuido, né, e tentar cada vez mais chegar perto desse novo entendimento, né, desse processo de saúde e adoecimento como uma forma de desenvolvimento mesmo, né? E os pacientes precisam, né? Eles estão fragilizados, né? Eu acho que a gente tem que ser um apoio nesse momento. Olha, Vanessa, a gente ficaria aqui mais uma, né? Sem dúvida nenhuma. Tem alguma coisa que você gostaria de complementar, de trazer para a gente aqui, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando? Agradecer aqueles três pimpolhos maravilhosos. Ah, acho que meu marido, né, que trouxe para mim toda essa parte da vida do Oriente, né, que eu acho que me trouxe tanto essa mescla do que se trabalhou nessa cultura milenar, né? Meu marido é japonês, né? Do Oriente, as qualidades que ele tem, que me ajudaram muito, né, a me formar como pessoa, meus três filhos lindos, mas para todo mundo que está aqui, muito bom, né? Queria agradecer muito você, Silvia, que, assim, entrou na minha vida, assim, para ficar. Agradecer muito as pessoas que estão aqui, espero que tenha sido uma conversa gostosa, para mim foi muito gostoso todo esse processo, né? E espero que a gente possa construir muitas coisas boas, né? Porque eu acredito muito que esse momento que a gente está vivendo, né, como o Liverpool dizia, né,
no processo que eu fiz a biografia dele, né, no aconselhamento biográfico, ele dizia que nos momentos de crise, né, se a gente, dentro do mundo antroposófico, das diferentes práticas antroposóficas, não conseguir oferecer para as pessoas, para esse microcosmos, né, que está em torno da gente, ou até para coisas, para grupos maiores, um caminho baseado na antroposofia, a gente perde a oportunidade, né, de aplicar o que a gente acredita na vida mesmo. Então, eu espero muito que a gente, assim, de todos os movimentos filosóficos que existem, né, no mundo, que a gente consiga oferecer para a humanidade, num momento tão delicado, caminhos que ajudem no nosso desenvolvimento. É isso. Queria agradecer muito você e todos que estiveram aqui. Eu que te agradeço. E a minha final é: você sabe quem vem na quarta-feira da semana que vem? Nossa, é uma pessoa que tem um nome difícil, hein? Me ajuda, Me ajuda aí, como que é? Noraci de Carlos. Noraci. Fiquei muito interessada, porque pelo nome parece um nome indígena, né? Fiquei Pois muito é, interessada pela história de vida. vamos ficar sabendo na quarta-feira da semana que vem. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Essa, como sempre, maravilhoso. Muito obrigada. E uma coisa que eu tenho certeza: esses nossos encontros que estão acontecendo aqui, eles têm um propósito elevado. É levar, sim, o aconselhamento biográfico, a antroposofia e a possibilidade de uma palavra de conforto, porque a gente não sabe quem que vai ouvir isso e como que isso vai tocar o coração de alguém que às vezes está precisando e pode nos procurar. Parabéns por isso, Sil. Obrigada a todos nós. Tchau, gente. Boa quarta.